Por que esse é o melhor momento para você harmonizar a sua casa? Porque todo mundo sabe que nesses últimos tempos, né, desde março, né, começou a intensificar em março do ano passado. Muita coisa mudou na vida de muitas pessoas, na vida da maioria das pessoas. Então eu fiz uma pesquisa, né? Eu pesquisei na internet e encontrei uma pesquisa que fizeram que no último ano 46% das empresas aderiram, pelo menos por algum período, o home office. E fora as escolas, né, que todas fecharam, as crianças ficaram muito tempo em casa. Então vocês pensem comigo, do dia pra noite, mãe, pai, filho, filha, irmão, vó, avô, passarinho, periquito, todo mundo teve que ficar trancado dentro de casa, trabalhando dentro de casa, estudando no mesmo ambiente. Então era pai trabalhando de um lado, mãe trabalhando do outro, filho estudando do outro e todo mundo tendo que aprender, reaprender a conviver de novo, né? Então até no começo da pandemia começou uns estudos, né? Que isso começou a aumentar muito as discussões em casa, questões de até agressão dentro de casa, separação de casais. Por quê? Porque a gente estava acostumado a viver uma vida que levantava de manhã cedo, dava um bom dia, tomava um café e ia cada um pro seu rumo. Passava o dia inteiro fora de casa, trabalhando, né? E aí se via de novo à noite. Então era um ritmo que muitas pessoas já se acostumaram, né? Não passava necessariamente tanto tempo com os filhos, com a esposa, com o marido. E aí quando a gente se viu obrigado, né, de certa forma, a ficar horas e horas junto com as outras pessoas, muito mais tempo do que a gente estava acostumado, e ainda tendo que adaptar o nosso trabalho, os nossos serviços de casa, os nossos cuidados com os filhos, os estudos dos filhos, com todo esse estresse de já estar numa situação que já não era tão normal pra gente, de tanta convivência, isso acabou alterando muita coisa, né? É o verdadeiro desafio para todos nós nesse momento, a gente se readaptar, a gente reaprender, a gente se reconhecer de novo, né? Conhecer de novo as pessoas que moram com a gente, a nossa família. Então tenho muita certeza que muitas pessoas descobriram coisas, muitas se conectaram muito mais com os familiares, outras tiveram brigas, não aguentaram a pressão. Então, ó, a Lígia tá falando aqui, no começo foi de ficar maluca, agora já estamos mais acostumados. Eu imagino mesmo. Eu tenho uma tia que ela tem 2 filhas, né? São as minhas priminhas, amores da minha vida, muito lindinhas. E foi uma loucura. Por quê? Porque do dia pra noite acabou as aulas delas, né? E faz 1 ano que as meninas não têm aula. Foram 1 semana pra aula e já não tem mais. Então imagine só, eu vi ao vivo ali, eu não sou mãe, mas eu convivi com ela durante algum período, né? Durante esse tempo, eu passei um tempo com ela, passei algumas semanas com ela e vi a loucura de uma mãe ter que se desdobrar em 1000 para a filha ir lá assistir a aula, fazer lição de casa, a mãe ter que se desdobrar para ajudar a filha a fazer lição de casa. Eu tô vendo pela minha sogra, todo dia ela manda ali pra gente estar ajudando o meu cunhado. Eu tenho um cunhado de 13 anos, 13 ou 14, acho que é 14 anos. E aí agora ele tá tendo aula online. Só que imagina para uma criança que nunca teve aula online ter que se adaptar, não consegue ter um contato tão próximo com o professor e aí acaba sobrando para a mãe. A mãe tem que ajudar a criança a fazer lição de casa, né? Então, apesar de ser uma coisa muito desafiadora, a gente tem que enxergar como um momento para a gente estar se reconectando, reaprendendo, conhecendo novamente, né, de uma forma diferente as outras pessoas. É o que a gente tem na mão, né? É o que eu sempre falo para vocês. Não tem como lutar contra isso, né? O negócio é a gente se fortalecer com essa situação. Se é isso que a gente tem, vamos trabalhar com o que a gente tem. A Lígia tá falando, ó. Aqui em casa, todos estão ajudando nas limpezas e harmonizações. Gratidão a você para sempre. Muitas melhoras já. Todos amamos você. Nossa, que incrível! Meu Deus do céu, que maravilhoso! Obrigada mesmo. Então,
E aí esses últimos tempos foram realmente uma loucura da gente estar se adaptando. E agora imagine, né, todas as pessoas do dia pra noite tendo que trabalhar em casa, estudar em casa, a mãe se virar em 10, aí um não tá acostumado a limpar a casa, o outro vai soltando tudo pela casa, come, não lava um prato e deixa as coisas para manter a ordem em casa, para manter a organização em casa, né? Então a gente acabou levando para dentro de casa várias situações da nossa vida inteira, trabalho, estudos, convivência social, acabou centralizando tudo na nossa casa. E muitas casas, por ainda não conhecer o Feng Shui, a casa naturalmente tem travas e bloqueios, né? Que é o que vocês estão aprendendo aqui a se livrar das travas, dos bloqueios, das energias estagnadas. Então, a gente acabou levando para dentro da nossa casa nosso ambiente de trabalho, o ambiente de estudos. E dentro da casa tem um monte de travas e bloqueios. Então, é natural que as pessoas, ao levarem isso para dentro de casa, comecem a sentir mais dificuldade no trabalho, nos estudos, em se concentrar, em se desenvolver. Primeiro, por essa convivência que não era natural, é um ambiente diferente e ainda que é um ambiente que tem muitas travas e muitos bloqueios. Então, isso vai começar com certeza a se refletir nas diferentes áreas, muito mais agora no trabalho. A nossa casa já interfere na nossa carreira, no nosso trabalho, nas nossas finanças. Só que quando a gente leva o nosso trabalho para dentro de casa, isso interfere muito mais, né? Quando a gente leva os estudos dos nossos filhos para dentro da nossa casa, isso interfere muito mais nas travas, nos bloqueios que essa criança possa vir a ter para se desenvolver. Além da concentração, de ter que estudar sozinho, de ter que se virar, de ter que estudar com o irmão gritando de um lado, com mãe gritando do outro, com o pai. Além de toda essa mudança de não ter um horário específico, um local propício para estudar, ainda está num ambiente que provavelmente, né, tem travas e bloqueios. Por isso que, nesse momento que a gente está passando, é indispensável a gente pensar em harmonizar a nossa casa. Por quê? Porque a gente está ficando muito mais em casa. Eu não sei nem quanto tempo faz que eu não saio de casa. Eu não saio mesmo. A gente, para ir no mercado, a gente chama o Uber e aí faz a compra, manda entregar. Então, não saio de casa mesmo. Eu trabalho em casa, né? Então, eu nem lembro a última vez que eu saí de casa. Então, a gente fica muito dentro de casa. E aí, esse é o momento para a gente estar energizando esse nosso ambiente, para a gente estar se sentindo fortalecido. Já é um momento de incertezas emocionais, instabilidade emocional, porque a gente fica com medo pela gente, fica com medo pelas pessoas que a gente ama, fica com medo pelo que vai acontecer depois disso, quando que isso vai acabar. Muita instabilidade financeira, porque a gente não sabe do nosso trabalho, não sabe da economia. Então, a gente tem que cuidar muito, preservar a nossa mentalidade, a nossa cabeça, se manter bem, se manter saudável, se manter fortalecido para conseguir passar por tudo isso. A gente não sabe quando que vai acabar, a gente não tem previsão de quando que vai acabar. Esperamos que seja logo, né? Mas cada dia vem uma notícia nova, cada dia surgem coisas diferentes, cada dia um novo desafio. Então a gente não tem previsão para isso acabar. E então a gente vai ficar à mercê disso, correndo o risco de desenvolver uma ansiedade, uma depressão, uma fobia, desandar, né, em todas as áreas da nossa vida. Falando em ansiedade, eu lembro muito bem, quando estourou isso aí, eu tava lá na Malásia com a minha namorada, a gente tava viajando e aí nem imaginava que ia acontecer tudo isso, né? Meu Deus, ninguém imaginava, né? Eu lembro até que no final de 2019, a gente tinha comprado uma passagem para a China. Era uma vontade nossa conhecer a China, né? E a gente tinha comprado uma passagem para lá. E aí, quando eu contei pro meu pai, isso mais ou menos em dezembro de 2019. Quando eu contei pro meu pai que eu tinha comprado a passagem para a China, ele pegou e falou assim: só cuidado, né? Porque tá rolando um negócio lá e de um vírus. Aí só que a nossa passagem para a China era só para abril de 2020. A gente tinha comprado em dezembro de 2019 e a passagem era para abril de 2020. E aí eu falei: nossa, meu pai tá pirando cabeça. É bem coisa de pai mesmo, né? Ficar se preocupando. Imagina, um vírus que tá rolando agora em dezembro, eu vou só em abril para lá, então nada a ver. Aí eu falei: beleza, pai, tranquilo, né? E aí, no fim, deu no que deu, né? Acabou que a gente nem conseguiu ir, o nosso voo foi cancelado. Então, quando a gente estava na Malásia,
acabou estourando assim no mundo inteiro. A gente tava lá em fevereiro, passei meu aniversário do ano passado lá, e aí foi quando estourou toda essa bomba no mundo inteiro, e a gente ficou, era pra gente ficar na Malásia durante 40 dias. A gente acabou ficando lá 4 meses, presa, não dava pra fazer nada. Do dia pra noite fechou tudo. A gente tava num Airbnb, a gente tinha alugado, a gente tava indo pra Kuala Lumpur, aí a gente viu que tava muito forte lá o negócio, e aí a gente resolveu ir pra uma outra cidade menorzinha, que não precisasse, que não tivesse tanto no centro, né? Tão perto de outras pessoas, né? E aí a gente foi pra outra cidade chamada iCity, nunca tinha ouvido falar na vida, mas é muito legal. E aí a gente tava lá, e do dia pra noite, assim, a gente tava tomando café, e aí o dono do Airbnb, ele pegou e bateu na porta assim e falou: oi meninas, eu não sei se vocês viram, mas o ministro da Malásia, ele decretou lockdown total. A gente nem sabia o que era lockdown na época, né? Agora todo mundo sabe o que é lockdown. Mas ele falou, ele decretou lockdown total, não dá pra sair na rua. Lá levava multa, se tivesse na esquina de casa levava multa. Tinha que andar com toda a documentação, com a... como é que é o nome? Com o comprovante de residência para mostrar que você estava na redondeza da sua casa e só podia ir no mercado um por vez. Enfim, foi uma loucura assim, e quem tivesse na rua ia preso, pagava multa de R$1.000. Então, todo dia no jornal aparecia lá o pessoal jogando bola, ia todo mundo preso no camburão, gente namorando na rua, ia tudo preso no camburão. Tava bem complicado mesmo. E aí esse Airbnb que a gente ficou naquela época era um Airbnb bem pequenininho, eu acho que devia ter uns de 30 a 40 metros quadrados, assim, era bem pequeno, era sala, cozinha e... era cozinha, quarto, banheiro, só, né? Que foi o que a gente pegou lá para se manter por esse momento, que a gente podia cozinhar, os restaurantes estavam todos fechados, então a gente precisava de um lugar com cozinha. E aí eu lembro que foi muito complicado nessa época, porque a gente não tinha previsão nenhuma para conseguir voltar pro Brasil. Eu falei para vocês, né, que era pra gente ficar 40 dias, mas a gente acabou ficando 4 meses lá. Então, esses 4 meses foi porque todas as fronteiras fecharam, todos os nossos voos foram cancelados e a gente não conseguia voltar pro Brasil, nem que a gente quisesse, não dava, não tinha voo, não existia voo para voltar pro Brasil. Então a gente estava literalmente presa dentro de um apartamento e não podia descer, porque se a gente descesse, os guardas já vinham mandar a gente subir. E aí a gente começou a entrar num estado de nervo, assim, que foi terrível. Eu acredito que estava já desenvolvendo uma certa ansiedade mesmo, porque tinha dias, assim, que eu e a Bárbara, a gente se olhava e a gente começava a chorar, porque a gente não tinha previsão de sair daquilo. A gente olhava pela janela, o dia maravilhoso, a gente não podia sair, tava com o ar-condicionado, porque lá a temperatura média anual da Malásia, não sei se vocês sabem, mas é 28 graus Celsius. Então, e a época que a gente estava lá, tinha dias que tava batendo assim, ó, 40 e poucos graus, então era muito calor. E aí a gente ficava o dia inteiro com ar-condicionado, num apartamentinho desse tamanho, com ar-condicionado no talo. Então já começou a ficar toda a minha pele ressecada, meu cabelo tava já com caspa, porque ficava o dia inteiro com ar-condicionado ligado, tava derretendo lá dentro, e aí já com rinite, com sinusite. E aí aquele desespero de não saber, tentando falar com o governo da Malásia, tentando falar com o governo do Brasil, se alguém ajudava a gente a voltar, se alguém conseguia uma passagem, encontrava passagem, custava R$50 mil a passagem e ainda corria o risco de ser cancelado. Então foi uma loucura mesmo, né? Pegou a gente assim totalmente desprevenida. Graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu voltar em junho, dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, a gente conseguiu voltar. Então, mas de desenvolver essa ansiedade. Então, eu imagino, né, o que muitas pessoas devam estar passando ao longo do mundo, aqui no Brasil, né, as pessoas que estão aqui me assistindo. Então, é uma coisa que pegou todo mundo muito desprevenido. E a gente precisa ter um lugar que favoreça a gente, que fortaleça a gente, que não abale as nossas estruturas. O contexto geral já está abalando as nossas estruturas. Então a gente precisa ter algum lugar para nos sustentar, alguma coisa que nos sustente a passar por isso, a conseguir seguir nesse desafio, né?
a passar por isso, superar e depois ver o que vai ser. Se manter com calma, pelo menos nesse momento. Então, incontestavelmente, esse é o melhor momento para a gente estar harmonizando a nossa casa, já que a gente está mais dentro de casa, tem todos esses desafios e até porque a gente acaba tendo mais acesso à internet, né? Muitas pessoas antes passavam o dia inteiro fora de casa, não conseguia nem ver o WhatsApp, Instagram, assistir um curso. Então agora, por estar dentro de casa, a gente já não tem esse deslocamento, né? Eu lembro que antes, quando eu trabalhava lá em Curitiba, eu demorava para voltar do trabalho para casa, que pegava aquela hora do rush lá, que tinha trânsito. Tinha dias que eu demorava 1h20 para chegar em casa do trabalho. Então, já é 1h20 que eu tenho para fazer os meus projetos, para me dedicar para o que eu quero, ler um livro, fazer um curso, aprender. Então, a gente acaba tendo mais tempo, se a gente se organizar, para fazer as coisas que realmente vão fazer diferença na nossa vida, né? Então, por N motivos, com certeza esse é o melhor momento para a gente estar se concentrando nas energias da nossa casa, para estar ajudando as pessoas da nossa casa. Talvez um marido, um filho, uma esposa, uma mãe, todo mundo que está na sua casa agora se concentrando ali, ajudando na questão do trabalho, na questão dos estudos, na questão da saúde, principalmente, né? Nesse momento da saúde, cuidando da saúde de todos, liberando todas as energias negativas e harmonizando a casa para que tenha uma boa convivência entre as pessoas, que as pessoas consigam se focar, ser criativos dentro desse ambiente, conseguir se dedicar, conseguir ter qualidade financeira, né? Saúde financeira, né? Nesse momento de instabilidade, cuidar da nossa saúde, enfim, todas as áreas da nossa vida, né?